Vamos lembrar mais uma vez, vamos estar lembrando da necessidade de vocês mandarem temas. Já temos vários, né, irmão? Mas precisamos mais e mais, que a gente vai trabalhar em cima disso. Buscar esses temas que com toda certeza são as dúvidas, os questionamentos que vocês têm aí dentro, ou muitas vezes expressam aí na vida, no dia a dia, mas não conseguem ter as respostas. Nós vamos discutir esses temas à luz da espiritualidade e vamos buscar compreender melhor todas as questões. Tá bem? Bom, o que é a humildade? A humildade é um estado ou condição do ser humano. Ou seja, é parte integrante do caráter e de suas virtudes. É um estado de sua consciência humana. Só que precisa ser trabalhada, permitida. Então, a humildade é parte de você. Todas essas virtudes que nós vamos estar falando, você não encontra no supermercado, nas farmácias, na internet para vender. Está dentro de você. É só trabalhar. A humildade é a consciência que o ser tem do caminho a levar para a libertação do sofrimento, sabe? A humildade, ela promove isso, você a se libertar do sofrimento. Por quê? Nós falamos que é o oposto do orgulho. O orgulho promove o sofrimento. E a humildade, ela promove a libertação desse sofrimento. A humildade, na realidade, é a virtude central da vida. Ela dá essa perspectiva, né, apropriada da moral do ser, não da moral do contexto da sociedade, mas da sua própria unidade, da sua essência, que é o contrário do orgulho, né? Que alimenta a vaidade, a soberba, a prepotência. E essa humildade nada tem a ver também com a submissão. O que acontece é que muitas vezes vocês confundem, não é? A questão da humildade. A humildade é uma qualidade que é modesto, simples, né? É aquele que vive na simplicidade, tem consciência de suas limitações. Porque não é ter ou não ter dinheiro, uma posição social que vai impedir ou fazer com que o ser seja humilde. Isso não tem nada a ver. A humildade, ela tem sido, às vezes, associada ao significado de fraqueza. Ao ser é humilde, porque ele né, é subserviente, sabe? Ou aquele que é pobre vamos dizer, das condições financeiras, econômicas, né? Então, essa subserviência, a fraqueza, a pobreza, não é sinônimo de humildade. A humildade pode ser entendida como um processo psicológico, a partir do que o indivíduo, né, se relaciona consigo mesmo e com os outros, de forma realista. Então, a humildade pode ser entendida como esse processo psicológico, a maneira como ele se relaciona
com ele mesmo ou com o próximo. O que é ser humilde? É manter os pés na terra, sabe aquela coisa de manter os pés na terra e a mente para o alto? É manter os pés na terra e reconhecer as suas limitações e fragilidades. Tem que reconhecer as suas limitações e suas fragilidades. Você não pode querer sobrepor a elas, as fraquezas, né? As limitações, as fragilidades que seja, têm que ser superadas, mas você não pode entender isso, que quando o ser demonstra toda essa fraqueza, elas são sinônimos de humildade. O ser humilde tem a capacidade de aceitação, aquilo que nós falamos aqui da tolerância, né? das provocações, né? Dos aspectos mais vulneráveis e dolorosos da sua personalidade. Então ele tem mais entendimento, seja consigo mesmo e com o próximo. O ser humilde, não é? Ele tem essa capacidade de entender até, né, os seus aspectos vulneráveis e dolorosos, né, que a sua personalidade carrega. E ele aceita, ele procura trabalhar, vencer essas limitações, mas não cede aos caprichos dela, né? E também não se esconde atrás delas, né? A humildade permite estabelecer relações interpessoais sustentadas, sobretudo, na compreensão. Essas relações interpessoais são muitas vezes complicadas. Por quê? Porque nós falamos do orgulho, da vaidade, da soberba, da prepotência. Então, essa humildade permite estabelecer relações interpessoais sustentadas, sobretudo, pela compreensão, né? E também ao julgamento ou crítica de outras pessoas. Nada afeta ele, a pessoa está acima de tudo isso. Pelo contrário, as suas forças e as suas limitações incrementam definitivamente qualidades de seus relacionamentos, porque ele sabe que tem aquilo, né? Não esconde aquelas dificuldades, né? Aquelas limitações, e ele encontra, muitas vezes, amigos, parceiros, né? Pessoas que vão estar na vida dele convivendo com essas, vamos dizer, com essas suas parte de sua personalidade, e aprende a respeitar, né? E aprende, vamos dizer, até a gostar daquelas, vamos dizer, demonstrações que você tenha. O indivíduo que é humilde consegue aceitar que haverá momentos na vida em que ele irá necessitar de ser cuidado por outras pessoas, sem se sentir rebaixado. Qualquer tipo de cuidado. A pessoa mesmo está vendo que você está passando necessidade, chegar com a cesta de alimento, com qualquer coisa que possa contribuir para você superar aquela fase, a pessoa, quando não é humilde, ela se sente rebaixada, humilhado diante do outro, não é? E também tem outra coisa, a humildade e humilhação são coisas que vocês confundem, não é? A humildade não é você se humilhar. Isso, quando a pessoa, né, mistura essas coisas, acaba confundindo e impedindo o processo de troca, que é fundamental à vida através do receber e do se dar.
Sabe essa questão do dar e receber? As duas partes têm que ser humildes, né? Tanto aquele que oferece como aquele que necessita. Tem que ter humildade, não pode ser confundido com humilhação. Nem aquele que recebe dizer, é uma humilhação eu estar passando por essa fase. O outro também, que vai doar, de repente, dá com com esse sentimento, né, de humilhar o outro, para mostrar que ele está por baixo, que ele está necessitando. Isso aí é péssimo, né? Transformar a humilhação em humildade é o caminho, sabe? Em vez de você se sentir humilhado, você se vê humilde, né? Capaz de receber, capaz de dar, capaz de trocar sem esses conceitos, né? De que aprisiona, que é a humilhação, que leva vocês ao caos. Isso é péssimo para o espírito. Isso quando você entende que a humildade, né, sobrepõe a todas as outras questões, né, que diminua você, acaba permitindo ao principal nessa relação de dar e receber, que é a gratidão. Que muitas vezes aquele que recebe até é grato, mas aquele que está dando, ele também deveria ser grato por ele ter a disponibilidade, ou seja, de qualquer coisa, de qualquer bem, ou até mesmo do seu tempo, para doar, para dar-se ao outro. Então, aí é ser grato à natureza, ser grato ao Pai, ser grato ao outro que está te recebendo, né? Que está ali te permitindo fazer essa caridade, essa doação. Isso é importante. Como nós falamos, a humildade é inerente à consciência da limitação do saber. Esse grau de humildade, né? Que é a disponibilidade permanente para aprender. Então, o ser, muitas coisas ele demonstra, né, que está querendo ser humilde, porque é inerente a ele, está querendo deixar ela aflorar, mas muitas vezes se prende, né, por causa do orgulho e se sente diminuído. Às vezes o outro está querendo, muitas vezes o outro está querendo ajudar, mas ele se sente humilhado, o outro não está pensando nisso. E isso atrapalha. E nós temos que entender, vivemos aprendendo uns com os outros. Temos que nos dar oportunidade de aprender, temos que dar oportunidade ao outro de aprender, de ensinar. Temos que fazer isto para sermos espíritos conscientes, responsáveis com o todo. Todo o processo humano depende de cada um. Não adianta olhar para o mundo e achar que está tudo acabado, que está cada dia pior. É só você trabalhar o seu ser, se permitir a renovação, como Jesus disse. Deixe o homem novo nascer. O nome, né, que dele deu para nós como filhos de Deus é essa consagração de espíritos conscientes. Então vamos ser espíritos conscientes, né? Já que depende do grau, né, de todo o seu conhecimento de si mesmo que nós falamos, mas não depende do grau de instrução. A pessoa pode ser humilde e ela não ter nenhum grau de instrução elevado. Ou pode ser aquele que também é um catedrático,
conhece, que sabe muita coisa, mas também é humilde, né? Então, a humildade não depende do grau de instrução, idade, profissão ou extrato social. Simplesmente a humildade respeita as diferenças e até dos pontos de vista, né? Respeita as diferenças, como nós vimos aí, essa guerra, não é, desse mundo, dos extremistas, né? Que classificam as pessoas, seja por qual for, né, etnias, ou qualquer outro que a gente pode falar aí nesse contexto de discriminação. Então, o ser humilde, ele respeita as diferenças, né? Ele é independente, não importa do que o outro está representando ali. Ele procura entender, compreender o outro. É muito bonito a pessoa que é humilde, porque ela sabe, conscientemente, ela sabe que amanhã ou que ontem ela pode ter sido igual e amanhã ela pode ser até pior, por ela fazer mau uso dessas virtudes e se alimentar do orgulho, da vaidade. Pode perder tudo. É sim. Então, a humildade, o ser tem consciência de que pode conquistar o sucesso, né? Mas ele tem consciência que o sucesso não passa de situações momentâneas. Então ele vive, o ser humilde, ele quer chegar ao sucesso, quer trabalhar, quer vencer na vida, mas ele sabe, conscientemente ele sabe que todas essas conquistas, esses sucessos, são passageiros, são situações momentâneas. Então ele preserva sobretudo, ele deixa que a humildade sobrepõe a tudo isso. Eu comprei um carro do ano, qual é o problema? Né? Ele está sempre ali disposto a dar uma carona, a ajudar alguém, a aproveitar aquele bem também para servir. Isso é demonstração de humildade, né? Demonstração de humildade e aproveitar aquilo que a vida lhe deu para serviço do bem, seja conhecimento, seja bens materiais, seja de força, de tudo que você possa ter, né, conquistado, seja nesse processo encarnatório, seja também de acúmulos de outras vivências. Já temos alguém aí? Vamos lá para as perguntas. Vamos para as perguntas, que é muito importante para que a gente possa ter uma conversa bem mais próxima. Nada ainda? Pessoas que se classificam pretensiosamente ser humilde, através das manifestações do dia a dia, querer demonstrar que é humilde, na realidade, genuinamente não são humildes. Ela está, vamos dizer, tentando mostrar uma coisa que ela não é. E para você demonstrar humildade, para que ela seja mesmo a humildade, tem que demonstrar para si mesmo. Não adianta você ficar disfarçando no meio das pessoas, não é? Se querendo mostrar que é humilde, que é isso, que é aquilo. Na realidade, está querendo o quê? Querendo ser reconhecido, querendo ser aplaudido, ser homenageado. Esse ser que, não é, que não entende, que vive se enganando, ele verdadeiramente se move e sustenta uma necessidade que é de enaltecimento, desejo, não é, e de se mostrar a sua superioridade naquele momento.
ele faz isso. Então ele não é humilde, ele está disfarçando, né? Mas ele verdadeiramente quer se mostrar, quer, sustenta a necessidade, né? De escondida de enaltecimento, de superioridade, ele quer que os outros reconheçam. Então ele se disfarça de humilde no meio das pessoas, começa a fazer algumas coisas assim para, né, demonstrar a sua humildade, mas na realidade o que ele está querendo é ser reconhecido. Tem que ter muito cuidado com isso, com essa inversão de sentimento. Sim, irmão. Pergunta de Arthur. Conforme Ramatiz, a humildade é uma lei universal. Poderia comentar? Sim. A humildade no grau, né, mais elevado, isso vocês vão ver no mundo dos espíritos, da erraticidade, vocês vão ver que também os espíritos, tidos como espíritos de luz, espíritos orientadores, eles estão sempre buscando cada vez mais se aperfeiçoar nesse sentimento de humildade, porque toda a tarefa que fazemos em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de Jesus, a humildade é a bandeira principal. Então, em todo o universo que você for, onde você imaginar que existe as mãos de Deus, a humildade é a principal das virtudes. Ninguém vai chegar às outras virtudes senão através da humildade. Quem quer se mostrar humilde, na realidade, não é humilde. A humildade não precisa ser mostrada, ela precisa ser vivida. Nós falamos, o ser humilde, ele não, sabe, ele pode ter o que for, pode ser rico, pode ser altamente conhecedores de tudo na vida, de muita coisa, mas ele entra em qualquer ambiente e não procura, sabe, se mostrar superior ao outro, se mostrar que conhece mais do que o outro, que pode mais do que o outro. Entendeu? E sim. Pergunta de Edneia. Irmão, como identificar essa humildade em si, visto que muitas vezes nos iludimos com a falsa humildade? Bom, como identificar a humildade em você? É você tirando essa preocupação. Nunca dizer a você, eu preciso ser humilde. Você dizer a si mesmo, eu sou humilde. Eu sou, eu sou, eu sou, e você vai ser humilde. Agora, entendendo o contexto de humildade, não é? Humildade não é fraqueza, não é, entendeu? Se permitir ao nada, demonstrar assim, sabe, que não tem aquela coisa que você chama de ambição. Não. A humildade é você saber que ela existe dentro de você, que você só precisa deixar com que ela venha aflorar. E aí é só o exercício diário de dizer a si mesmo, eu sou humilde. Então, eu vou me expressar como um ser humilde. Falando isso a você. Não dizer que, sabe, que você, em condições, em certas condições, eu visto umas roupas simples porque não quero afrontar onde eu vou, eu quero ser uma pessoa humilde. Você não precisa se preocupar, porque você pode estar dentro de uma roupa muito simples e ser orgulhosa. Ou você pode estar dentro de uma roupa muito valiosa e ser uma pessoa humilde. A humildade não está no vestir. Vestir é uma consequência da humildade. Entendeu? Claro que uma pessoa humilde, ela vai
ter esses cuidados, sem ela perceber, ela tem. Poxa, eu vou fazer um trabalho em uma instituição de caridade que lá tem muitas pessoas sem condições financeiras, sem conhecimento. Eu vou fazer o quê? Eu vou me vestir não só o físico, mas vou me vestir de todo o contexto de participação, seja ele se vai fazer uma palestra, se vai promover alguma situação, uma dinâmica, um curso. Você vai ver o nível daquelas pessoas de entendimento para poder abordar o assunto, não colocar as pessoas em situações que elas não possam se explicar. Se você se colocando sempre no nível daquele entendimento das pessoas, né? E também do vestir. Como é que você vai colocar uma roupa caríssima que você pode comprar e vai para uma, vamos dizer assim, uma favela, né? Uma comunidade de poder aquisitivo bem mais baixo, não é? A pessoa humilde ela não vai. Ela vai botar com uma roupa dessa quando ela precisa e num ambiente, né, que vai exigir aquele tipo de roupa. Mas fica lá no armário, porque ela não vai vestir um vestido simples, o homem, uma roupa simples para ir numa comemoração mais luxuosa. Porque ser humilde é isso, é você estar em qualquer lugar, sabe, dentro desse contexto e mostrar para si o quanto você é capaz de viver a humildade. Sim. Pergunta de Fábio. Essa pandemia pela qual estamos passando nos traz também a lição de humildade? Para muitos. Nós estivemos até conversando um pouco sobre isso, né? Essa pandemia está exigindo muito de vocês, mas é uma oportunidade valiosíssima de fazer uma reflexão sobre si mesmo. Não sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os governantes, mas sobre si mesmo. Como é que eu estou atuando na vida? Como é que eu estou sendo, né, nessa pandemia? Eu estou sendo útil? Eu estou fazendo alguma coisa? Ou estou só criticando? Não importa, faça alguma coisa em benefício da vida. Por consequência, vai te levar ao semelhante, né? Ao ser que está necessitando, mas é a vida. Então, humildade é isso, é você se reconhecer dentro desse todo e fazer a sua parte também, sem agredir, sem se mostrar, simplesmente lá sabe, no silêncio, você está fazendo o que você pode fazer, o que você deseja fazer e que tanto precisa neste momento e em todos os outros, mas agora principalmente. Nós estamos vendo aí essa questão da vacina, né? Países tão pobres aí que não sabem quando é que vão ser vacinados, né? E as populações são pobres, não têm, mal têm o que comer, ou muitas vezes nem têm o que comer. Elas vão ficar por último dos últimos dos últimos. Por que não? Por que os seres humanos não se juntarem, não é, para vacinar a população humana? Não são os brasileiros que precisam ser vacinados, não são os americanos, não são os estrangeiros. Os humanos estão precisando ser vacinados. E não é só da vacina que está aí, não é? Chegando aí bem lenta, mas chegando para toda a vacina que vai proteger o corpo, mas principalmente a vacina da humildade, né? Porque a humildade traz como bandeira também a caridade, a fraternidade. O ser ele se coloca no lugar daquele que está passando por dificuldade e vai à luta para ajudar. Sim. Então essa humildade, não é? A verdadeira humildade pode estar presente em qualquer contexto.
qualquer condição de vida, não importa seja lá na riqueza ou na pobreza, isso na realidade é uma maturidade psicológica e saúde mental do ser. Ele já está trabalhando ali o seu aperfeiçoamento nesse campo todo, como nós falamos lá. O que é a consciência? Esse estado, esse bloco mental, não é? Esse corpo mental que é envolvido pela a supraconsciência, que é o espírito, que é você. Então, se você está dentro desse contexto, né, psicológico, né, e mental, vivendo uma saúde, se expressando, né, essa maturidade diante dessas necessidades que a vida está te colocando, te dando a oportunidade de mostrar para si mesmo o quanto você pode ser humilde, isso vai fazer uma grande diferença em todo o contexto humano. Sim, irmão. Pergunta de Rosa. Irmão, há um ditado que diz que quem se exalta será humilhado e quem é humilhado será exaltado. Isso é verdade? Sim, mas vamos lá, não é? Vamos entender, porque muitos dizem que diante de Deus você será exaltado, será humilhado. O que é diante de Deus? Onde está Deus? Se não aqui e agora, aí na sua frente, não é? Então, esse ser que se exalta, ele será humilhado porque a vida, como vocês dizem, a vida dá volta. Hoje você pode ser uma pessoa rica, hoje você pode ser uma pessoa pobre, amanhã quem será? Quem será você? Né? Em todo o contexto, estou falando de pobreza e de riqueza em todo o contexto, não é só das questões materiais. Nós falamos de conhecimento, né? de propagação, de amizade, de conciliamento humano, uma série de coisas. Você pode ser hoje tudo e amanhã você pode não ser nada. Então será humilhado o quê? Pela sua própria consciência que fracassou. Você vai se sentir, sabe, orgulhoso. Aquele que se exalta, chega um momento que ele vai se sentir humilhado pela própria consciência, que ele vai cair em si e vai dizer: como é? Como é que eu fiz tanta coisa errada? Não é? E aquele que trabalha a humildade, também ele vai bater de frente com a consciência dele e dizer assim: graças, graças, eu passei pelas provações e consegui me vencer. Isso é que é importante. Então, não será exaltado por Deus: ó, meu filho, você foi humilde, parabéns. Ó, você foi orgulhoso, agora você vai ser humilhado, espezinhado. Não, nada disto. Não é? Então, diante de Deus, você está a todo momento, porque Deus é. Deus não está, Ele já é. Tudo isso que você imagina, tudo no invisível, no visível, tudo é Deus. O orgulho é o contrário, né? É exacerbação da importância de si mesmo, sabe? Você quer se mostrar, quer falar da importância, eu consegui fazer isso, eu quero fazer, sabe? Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu determino isso, determino aquilo. Isto é o orgulho, né? Ficar apaixonado pelas suas qualidades, que já são poucas, sabe? Ficar apaixonado por tudo aquilo. Eu sei fazer um ovo frito como ninguém, eu sei, né, dirigir um carro como ninguém, sabe? Tudo isso é exaltação, né, da sua, né, do orgulho. Sim, irmão. Sim. Pergunta de Arthur. Irmão, conforme Jesus afirma, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Está dentro do tema? Jesus não perdia uma oportunidade
para dar os seus ensinamentos, não é? E um desses ensinamentos muito, né, oportuno, e deu vamos dizer, esse exemplo, mas para uma analogia mais profunda. Não é o rosto físico, né? Ele deu a face física para que batessem, né, do outro lado, mas ele quis dizer coisa mais profunda. Quando o outro te persegue, quando o outro te prejudica, quando o outro, né, te humilha, dê a outra face. A outra face é a sua humildade. É esse suportar, sabe, sem sofrer. Sabe aquele que te prejudica e você diz assim, tudo bem, eu fui prejudicado, mas eu sei que tem uma causa por trás disso tudo. E ele está desequilibrado. Tenho certeza, né, que ele pode estar desequilibrado. Tenho certeza que amanhã ele vai reconhecer e vai ser uma pessoa consciente, né? Então, essas pessoas que dão a face para bater, não é? Apanhou de um lado, vai bater do outro, é isso. É quando você perde, aquela pessoa te dá um prejuízo, mas você continua acreditando, né, que ela pode mudar, que ela pode crescer e melhorar. Como? Sim. Na realidade é orgulhoso, não é? É isso aí que ele está falando mesmo. Eu posso dar, me bateu aqui na face. Aí eu, para mostrar para os outros, pode bater aqui. Pode também acontecer se a demonstração do orgulho, não é? Como se fosse para humilhar aquele. Eu sou capaz de apanhar. Jesus não fez isso. Ele mostrou ali, não é, que é melhor você dar a outra face para demonstrar a si mesmo que é capaz de suportar, né, a dor da humilhação, o constrangimento que muitas vezes são submetidos. Então, o orgulho atrapalha o progresso pessoal. É o contrário da humildade, ele atrapalha o progresso. Sabe por quê? Porque para aprender, sabe, o ser orgulhoso ele tem dificuldade de aprender, porque ele quer saber mais do que o outro. Ele sempre acredita que sabe mais do que o outro, por mais que o outro se preparou, não é? Ele acredita que ele sabe mais do que o outro. Então ele tem dificuldade de aprender, isso dificulta o desenvolvimento pessoal dele. Ele não se permite aprender, ele acha que é uma humilhação. Sim, o que o outro está fazendo com ele, mostrando que sabe mais do que ele. Isso dificulta. E a humildade nos tempos de hoje não é um valor esquecido. Porque ser humilde hoje é sinal de quê? É sinônimo de pessoa boba, idiota. Não, não é isto. Ser humilde é ser luz, é ser íntegro, é ser consciente. Sim, irmão, alguma coisa? Então, aquele ser que tem a obsessão, nós, vamos dizer assim, em certos momentos, né, quando encarnados, temos essa necessidade, essa obsessão de projetar mesmo a imagem, uma imagem forte, sabe, uma imagem marcante que chama a atenção. Mas na realidade, né, o que acontece aí é a prepotência, o orgulho, querendo mostrar muitas vezes uma coisa que não é, porque a pessoa que ela não demonstra, ela não tem preocupação em demonstrar, ela simplesmente faz a tarefa dela, ela simplesmente vive o dia dela dentro desse contexto de atenção e de aprimoramento, né?
pouco importa a imagem que os outros estão vendo dele, né? E então ele não precisa fingir para os outros, porque ele não finge para ele. Ele é o que é. Se momentaneamente ele está passando por isso ou por aquela dificuldade, ele não vai, sabe, tentar forjar uma outra personalidade dentro dele para agradar ninguém se ele não está bem. Então, isso aí tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a humildade faz isso. Você está numa situação difícil ali, sabe, sendo colocado à prova ali, e eles, para não ter nenhuma reação, ele se faz de humilde, de coitado, sabe? Coitado não é humilde. Sim, irmão. Não? Ninguém quer falar conosco hoje, né? Hein, irmão Uriel? As pessoas não estão querendo falar conosco hoje. Por quê? Isso acontece muito, por exemplo, os arrogantes, os narcisistas, né? Se alimentam muito desse fantasma e ilusões, entram continuamente em conflito com a realidade, sabe? Eles se alimentam muito dessas ilusões, de que é forte, de que é rico, de que é belo, de que é conhecedor e tudo isso, não é? Isso é o orgulho. O orgulho é que faz nascer o narcisismo dentro da pessoa, a arrogância. É o contrário da humildade. A humildade já favorece a força do caráter, que é marcante. A força do caráter é inesquecível, porque ela vai deixando traços, né, de convivências, sabe, que vai atraindo pessoas e mais pessoas, situações e mais situações, para aderirem também a essa causa do ser integral. Precisam acreditar nisso, que o seu potencial de humildade vai levar também outros a despertar, como o potencial do orgulho, né, pode levar o outro também a dispersar uma pessoa que está despreparada ainda, que não tem consciência da sua personalidade que precisa ser trabalhada, ela passa de repente a ser um narcisista, né, um arrogante. Isso é o orgulho. Então, você trabalhando esse seu ser humilde interno, você também estará semeando a humildade por onde você passa. Sim, irmão. Pergunta de Arthur. Irmão, então devo ter como exemplo o bom samaritano ajudar sem olhar a quem? Tá vendo aí as mensagens de Jesus, né? As parábolas, mas na realidade são reais no mundo de hoje e de sempre. Tudo que a humanidade viveu de lá para cá está aí. O bom samaritano existe dentro de você, existe dentro de cada um. Todos nós temos o bom samaritano dentro de nós. Temos aí. Agora, só que precisa permitir que ele venha, não é, promover as mudanças, deixar, sabe, o ser arrogante, orgulhoso, egoísta, que muitas vezes, né, está dentro de nós e não nos permite enxergar esse ser humilde, caridoso, benevolente, altruísta. Tanta coisa boa que existe, que nós vamos estar falando, né, que existe dentro de nós, e nós deixamos que seja coberto, né, coberto pela ignorância, pela resistência, principalmente, né, a resistência ao novo, à mudança. Porque o Cristo ele convida nós, tu sabe, tudo é novo, sabe? Convida nós ao novo, à mudança. Nunca vai ficar ultrapassada as mensagens do Cristo, porque ela é você, entendeu? É a mensagem de vida
tirando o contexto religioso que fica muito, né, engessado, né, na visão de cada uma, né, é importante ver que os ensinamentos, as orientações do Cristo, de Jesus, é atual. É atual, não é nunca vai ficar ultrapassada. Porque são metas para nós alcançarmos um nível de consciência maior, habitar outros mundos. Sim, irmão. Então, a humildade ela se traduz também numa linguagem corporal, desprovida de arrogância e ostentação, né? Porque a vaidade, o orgulho, a soberba, ela leva o ser demonstrar até, né, no seu corpo, demonstração desta, vamos dizer, arrogância e ostentação. É muito comum entre as pessoas que têm condição, não é, que está desprovida desse sentimento de humildade, está preso lá e deixando sair, ser tomada, né, por essa arrogância, por tudo, né, que nós falamos aqui que é de ruim dentro do ser humano. Mas dentro dela também tem lá esse sentimento de humildade. Sim, irmão. Como está o nosso horário? Temos 10 minutos, vamos aí. Bom, o que é ser humilde? Primeiro é reconhecer as suas limitações. Gravem aí. Ser humilde é reconhecer as suas limitações. A pessoa que reconhece as suas limitações e não se sente mal por isso, tem mais chance de vencer essas limitações. Sabia disso? As pessoas que reconhecem as suas limitações e não se sentem mal por isso, têm mais chances de vencê-las. Entendeu? Então reconheça as suas limitações. Outra coisa é reconhecer os seus erros. Muitas vezes temos muitas dificuldades de reconhecer os nossos erros, né? Não culpe os outros por algo que era da sua responsabilidade. Demonstre gratidão pelo que você tem, sabe? O ser grato, nós vamos estar falando muito sobre gratidão quando falar nessas virtudes, né? Mas o ser grato, ele abre horizontes para a vida dele no contexto geral. É aquele que vive agradecendo a Deus, a força, né, divina, a criação, do jeito que ele acredita, né, e agradecer o semelhante que está na vida dele, mesmo aqueles que trazem dificuldades para ele. Ele tem que agradecer. O ser que agradece, ele tem mais chance de superar e de vencer na vida. Não ter medo de errar. Sabe? Evitar o erro por medo impossibilita de viver novos desafios. Você se prende, você não se permite aos novos desafios e você não cresce. Né? Quando o ser erra e admite os seus erros, ele também vê novas possibilidades de fazer diferente, de fazer melhor. Sim. Arthur, irmão, outra fala de Jesus pode servir como exemplo. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Dentro desse contexto, não é? Do ser integral, Jesus disse tudo o que nós precisávamos ouvir, né? Só os humildes é que vão conseguir ultrapassar esse mundo, esse aprisionamento que vive a humanidade. Só os humildes. Todos esses que cresceram, que hoje estão habitando
em mundos superiores, que estão trabalhando, né, em benefício da vida em estágios mais avançados, eles aprenderam nesse nível que é a humildade. Imagina no nível que eles estão. Sim, irmão. Pergunta de Francisco. Ao encarnar, os espíritos se comprometem consigo mesmo a ser humildes e ao chegar no plano físico, não conseguem porque o orgulho é mais conveniente no mundo físico? Bom, o- a questão é a seguinte: quando você vai reencarnar, ele faz um projeto. E todo esse projeto que ele faz, né, são os desafios para vencer, vamos dizer assim, essas, essas mazelas internas, porque ele vencendo essas mazelas, ele automaticamente ele estará deixando aflorar as virtudes. Então ele se compromete, ele não se compromete assim, eu vou lá para me aprender a ser humilde. Ele vem com a meta, não é, de trabalhar sobretudo a enfermidade que é o orgulho, né, que é a vaidade. Então ele vai trabalhar ali dentro dele. Meu, meu propósito nessa encarnação, a próxima encarnação, é trabalhar o orgulho. Quando ele vai vencendo o orgulho, vai aparecendo essa, essa virtude. Então, e também a conquista. Uma vez você desenvolveu, né, vamos dizer assim, venceu esse orgulho, a humildade vem e aí ela não permite mais, você não consegue, não vai ser mais. É como uma tarefa, você já aprendeu a lição, você venceu o orgulho, você não vai mais ser dominado por ele, porque a humildade tomou conta, veio aquela luz, sabe, dentro de uma, vamos dizer assim, um lugar que você estava nas trevas, manipulado pelo orgulho, pela vaidade, prepotência, arrogância, tudo que nós falamos aí. Então, aí o que acontece? Quando se instala a luz da humildade, não tem mais lugar para as trevas. Sim, irmão. Bom, não se achar melhor que os outros. Não há nada, não é? Vamos dizer assim, não há nada pior na vida, né? É uma pessoa que se acha melhor que a outra, ser superior à outra. É tão ridículo, não é? Às vezes, as pessoas não veem, mas passa por constrangimento e ela não se preocupa com isso. Ela quer demonstrar superioridade. Né? Isso é terrível. Ela não pensa que ela está sendo, sabe, uma coisa tão sem sentido, banal e horrível. Demonstrar gratidão por todos que lhe ajudam, né? Que participam da sua vida ali, do dia a dia, mesmo aqueles que te dão dificuldades, né, de trabalho para o entendimento, para você viver o seu dia a dia, tem que agradecer, lá no seu silêncio agradeça. Né? Outra coisa é não se comparar a ninguém. A humildade faz isto. Não vai se comparar a ninguém, porque cada um é cada um. Sempre que você se compara a alguém, surge dois tipos de sentimento, não é? O de superioridade ou de inferioridade. Então não tem nada a ver com humildade. Se comparar com o outro, você vai entrar nesse sentimento de superioridade ou de inferioridade, que vai atrapalhar o seu crescimento. Tem que gravar bem isso aí. Nunca se comparar a alguém. Ah, eu agora, não é, estou fazendo isso, mas o fulano está fazendo melhor ou está fazendo pior. Se comparar, sabe, com o outro, você pode se deparar de repente com esses sentimentos, né?
de superioridade ou de inferioridade, que todos dois vai atrasar a sua evolução. Tanto o sentimento de superioridade como de inferioridade é nocivo ao processo de evolução do ser. Outra coisa é ser incansável. As pessoas pensam assim, bom, eu não vou, né, lá não, porque eu estou cansado. Experimente ir, vai ajudar, vai servir a vida. Você vai ver que outras energias vai recompor, vai fazer com que você esteja bem. Porque quando você não faz nada, você se deixa, não é, cair nessa energia de que se dane o mundo, que se dane o outro, a vida está bem, para mim está tudo bem, e você não ergue as mãos em benefício da vida, não tem coragem de se movimentar, né? Tem que mostrar, estar disposto a aprender, a ensinar, seja quem for. Procure, né, enriquecer nessa seara do serviço. Enriqueça como ser humano. E é só servindo que você vai ser realmente rico. Sim, irmão. Nosso horário? Então, ajudar os outros. Ter sempre, né, a oportunidade para servir. Isso não falta, é você aproveitar as oportunidades de servir. Começa dentro do lar, na comunidade, na fila, né? Na fila do ônibus, na fila da verdura, do pão, da carne, tem fila para todo lado. Não é? Sirva. Né? Muitas vezes as pessoas estão precisando só ser ouvidas. A pessoa está tão no transtorno ali que só quer ter alguém para ouvir ela dizer assim, olha, eu estou, né, passando por dificuldades, olha, eu estou com isso, estou com minha filha, com meu filho, com meu pai. Então, precisa, né, colocar-se à disposição. Outra coisa que é demonstrar humildade. Escutar mais do que falar. Quando você encontra alguém, como nós estamos falando aí na fila, por exemplo, pode ser um desconhecido, né? Procure falar pouco e ouvir muito, ouvir mais, porque ela pode estar precisando, sabe de quê? Só desse ouvido. Não está precisando de aconselhamento, está precisando de ouvido. Esteja aberto para o aprender. Não existe alguém tão ruim, sabe? Tão ruim, que não possa ensinar algo, alguma coisa, sabe? De bom. E não existe alguém tão bom que não possa ter alguma coisa para aprender. Todos, por mais, não é, ruim que pareça, classificado pela sociedade, pelos momentos de desequilíbrios, que não tenha alguma coisa dentro dele que possa, né, ser doado. E não tem, né, alguém tão conhecedor, sabe, que não precisa aprender mais. Alguém que tenha tanta coisa e de repente está precisando de um copo d'água, um cafezinho, como vocês falam. Uma pessoa tão rica que está precisando de um momento de atenção, de um ouvido. Pense nisso. Você é um mensageiro divino. Todos nós somos um mensageiro. Agora nós precisamos aprender a lidar conosco, sabe? Entender que a mensagem que nós trazemos sempre é um motivo de crescimento. Então aproveite, vamos trabalhar as virtudes que são inerentes a você, começando pela humildade, que é ela que abre os caminhos para a conquista da liberdade e de tantas outras virtudes. Trabalhe esse ser humilde que está aí dentro de você e seja feliz, porque só isto é que vai trazer felicidade. É na contemplação do seu próprio ser. Ninguém
Ninguém nesse mundo pode te fazer feliz. Nada desse mundo pode te fazer feliz. Isso foram as palavras do Cristo. A felicidade não é deste mundo. É de um mundo muito mais além. A felicidade é aí, onde você, né, pode encontrar consigo mesmo, aprender, sabe, a gostar, admirar a si mesmo, fazer com que esse ser maravilhoso, esse ser dotado de virtudes venha, né, trabalhar cada vez mais na sua vida de forma tão tranquila que vai te promover dias e dias melhores. Alguma coisa, irmão Uriel? Quer falar? Então, vai pedir ao pessoal para continuar fazendo aqueles. Mais uma vez, então, obrigado por estar conosco e vamos continuar insistindo nessa ideia de que o mundo pode ser melhor se eu for melhor. Pense nisso. O mundo pode ser melhor se eu for melhor. E você é um ser bom. Todos nós, filhos de Deus. Tá bem? Obrigado por tudo e fique em paz.